Olá, tudo bem? Aqui novamente o Júlio Batiste, trazendo sempre para vocês novas séries de videoaulas. E agora eu fechei uma parceria com o colega André Stato. André Stato é um colega que já publicou vários livros e tem dezenas de cursos online. E eu revendo aqui no meu site, no juliobatiste.com.br, todos os cursos e livros do professor André. Então nessa parceria com ele me cedeu algumas videoaulas de demonstração dos cursos online dele, para que vocês possam conhecer a didática dele e, havendo interesse, acessar mais informações sobre os cursos. Lembro também que lá no site, no juliobatiste.com.br, você encontra muitos tutoriais gratuitos, livros inteiros gratuitos online, livros de Windows, de SQL Server, de programação, de lógica, matemática, português, tem muito conteúdo, dei uma olhada lá. E no site também tem uma loja virtual, onde eu vendo livros, e-books, videoaulas e cursos online de minha autoria e de outros mais de 300 autores com os quais eu tenho parceria. Não deixem de conferir então. O colega André Stato também preparou para vocês que acompanham esta série de videoaulas dois cursos bem interessantes com um preço muito especial só para quem acessar por este endereço aqui. É o curso online Universidade de Redes, onde estão todos os cursos dele, né? Tem curso sobre Linux, todas as certificações Linux, Firewall pfSense, Nagios, Zabbix, muita coisa realmente, e um pacote bem completo de bônus. Tá havendo interesse, esse endereço aqui, bit.ly/uniredes. E quem tiver interesse especificamente num curso de microtik prático para iniciantes, tem esse endereço aqui, bit.ly microtik online, tá bom? Todas as informações nesses dois endereços. E aqui eu mostro para vocês a variedade de assuntos sobre os quais o colega André Stato tem curso. Tem de microtik, Zabbix, Nagios, diversas certificações Linux, 101, 102, 201, 202, RHSA, que é a certificação da Red Hat, LPI 300, que é a certificação Samba, a 101, e tem também sobre pfSense, iptables, Shell Script, criando um servidor na nuvem com OpenStack, muita coisa realmente. Não vou ficar aqui falando todos os assuntos, mas havendo interesse, acessem este endereço aqui, bit.ly/statcursos, que vai ter todas as informações sobre todos os cursos do colega André Stato. Havendo dúvidas, sugestões, críticas, elogios, etc., não esqueçam de usar o campo de comentários abaixo do vídeo. É muito importante o teu comentário, fico no aguardo, respondo todos, sempre. E para serem avisados em primeira mão sempre que um novo vídeo é publicado aqui no canal, inscrevam-se no canal. Tem aí o botão inscrever-se, tá bom? Muito obrigado e vamos então à nossa videoaula. Um bom estudo a todos. Então, lembrando, né, da semana passada, os endereços as classes, né, de endereço IP, as classes padrões, né, classe A começa no 1, vai até o 127, classe B do 128 a 191, classe C de 192 a 223. São as mais usadas. A classe D e E, que eu havia falado, né, não existe mais. Você tem a multicache, que seria a AD, e a reservada, que seria a E. Então essas aqui é que a gente realmente usa hoje. Só para de novo ver. Então aqui você tem, falando novamente dos endereços IP, quando eu falo de classe A, eu falo que o primeiro byte é para rede e o restante para host. Quando eu falo de classe B, os dois primeiros bytes, ou seja, os dois octetos, né, que aqui são 8 bits, na classe B aqui são 8 bits e aqui são mais 8 bits, são 16 bits. Né? Esses 16 bits são destinados à quantidade a rede, né? E no final aqui a host. Depois eu tenho a classe C, que os três primeiros bits indicam para mim uma rede, ou seja, o 92.168.1 é uma rede, o 92.168.2 é outra rede, e o último octeto, né, para host. Né? Então eu tenho aqui 8 bits vai de 0 a 255, então vou ter aí 256 máquinas, né, menos duas aí que são endereço de rede, endereço de broadcast, que é o 0 e o 255 não pode ser usado, então eu vou ter o útil é 254. Aqui na classe B, então se eu pegar a rede 172.16
21 e 17216 52 é a mesma rede, né? Então o que importa é esses dois primeiros, 17216. 17216 de 00 a 17216 255 255 é a mesma rede. Se eu pegar 17216, aí sim eu estou em outra rede. Na classe A, esse primeiro byte aqui é a rede. Então 10 000 até 10 255 255 255 é a mesma rede. Então eu só vou estar em outra rede quando eu mudar aqui para 11, o primeiro octeto. Aqui em relação aos bits, é interessante a gente dar uma olhada, né? Então você tem o formato prefixo, né? Que é essa parte aqui de prefixo. Os bits iniciais, né? Toda a classe A, o primeiro bit sempre vai ser 0. Por quê? Ela vai de 0 a 127, né? Então, diz 1 aqui, né, a primeira rede disponível, né? Hoje a gente já pode usar a rede 0, né, de fato, aqui antigamente nesse caso aqui não podia, de 1 a 127. Então vou botar de 0 a 127, 255, 255, 255. Por que o primeiro bit tem que ser 0? Porque se eu botar o primeiro bit como 1, se eu setar o segundo bit, vai ser 128 mais 64, já dá 192, que é a classe B. Então ele nunca vai chegar nessa classe B. E se a gente pegar o próprio desenho que eu fiz aqui, você pode ver que é o primeiro setado, e todos os outros setados eu chego a 191, né? Que seria um valor aí para a classe C, no caso, né? Então eu não posso setar esse valor aqui como 1, porque eu vou ultrapassar facilmente aí os valores de 127. Aqui começando com 0, né? Por que esse segundo tem que ser 0? Porque se ele existisse, se ele fosse setado, né, 128 mais 64, 192, então eu já estaria na classe C. Então eu posso chegar aqui de 128, que é o primeiro 1000000, até 1011, tudo cheio, que é justamente esse valor que a gente calculou aqui, 191, né? 10001101111. Então esse valor vai chegar no máximo a 191, né? Porque 192 já é classe C. Então isso aqui é meio que uma regrinha, né? Toda a classe A vai começar com 0, toda a classe B com 10 e toda a classe C com 110, né? Que vai a partir de 192 até 224. Se eu setar os três primeiros aqui, vai dar exatamente 224, que é a classe D, seria a classe multicast na realidade. Então ele não pode nunca estar setado. Mas isso aqui é só uma regra de fato, né? No dia a dia não precisa se preocupar. Se souber calcular a rede em si, trabalhar com os IPs, não vai ter problema nenhum. Em relação ao prefixo, né? Como o primeiro bit, se a gente olhar anteriormente, o primeiro bit, cadê? O primeiro bit é a rede, então eu tenho 8, o primeiro byte é a rede, eu tenho 8 bits para a classe A, então aqui 8 vai ser o prefixo da classe A. Ela tem 8 bits que são destinados à rede. Na classe B são 16 bits, ou seja, o primeiro e o segundo octeto. Então, rede e rede, 8 bits aqui e 8 bits aqui. Vai dar 16, então o prefixo dele é 16. Ou, se você preferir usar a máscara, né, o primeiro byte ligado, que são os 8 primeiros bits, vai dar 255, né, valor total, né, setando todos com 1. Então 255,000. No segundo, no classe B, você tem 16 bits. Então, os 8 primeiros e os 8 segundos. Os 8 do segundo byte, né, o segundo octeto, dá 255 com 255,000. E a classe C são os 3 primeiros octetos destinados a redes, né? Quando eu falo redes, eu estou falando redes realmente, né? Quantas redes eu posso ter aqui dentro e quantas máquinas eu posso ter aqui dentro, né? Então aqui nessa classe A eu posso ter 255, né? Depois eu vou mostrar o cálculo certinho, você tem que remover aí dois valores, né? 256 redes. E quantos hosts eu vou ter nessa classe A? Vai ser 8 bits vezes 8 bits vezes 8 bits. Então eu vou ter um total de
24 bits. 24 bits, que é 2 elevado a 24, vai dar um valor aí bastante alto, né? A mesma coisa aqui na classe B. Eu tenho 16 bits. 8 elevado a 16 vai dar X máquinas, 64.000 e alguma coisa, né? E classe C eu vou ter aí 2 elevado a 8 somente, né? Que dá 256 máquinas, né? Removendo aí os dois que não podem, né? 254 úteis. Então, na classe C aqui, por exemplo, né? Você vai ter o primeiro, o segundo e o terceiro bit destinado aqui. O primeiro, segundo e terceiro bit destinado à rede. Então, o prefixo dele é /24. Justamente porque no prefixo você especifica a quantidade de bits que será destinado a redes somente. Ok? Entenderam essa parte aqui? Beleza. Bom, então um exemplo aqui. Aqui eu estou usando uma rede 200, 200, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, né? Eles aqui estão todos na mesma rede. E ele, só que ele está com uma máscara diferenciada. 255, 255, 255, 224. 224, o que quer dizer isso? Então quer dizer que ele diminuiu o tamanho dessa rede. Ele pegou alguns bytes que eram destinados a hosts e trouxe para a rede, né? Então como que funciona isso? Então, para a máscara padrão, ele é 255, 255, 255, 0. Então seria isso. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 8 bits na classe C, por padrão, destinados à máquina, né? Se eu setasse todos esses valores, né? 2 elevado a 8, 2 elevado a 8, eu vou ter aí 256 máquinas, né? Aí o cálculo para esse cara é 2 elevado a 8, 2 elevado a n, na realidade, né? Deixa eu botar aqui mais para frente, depois eu volto. 2 elevado a n, né? Maior ou igual que a quantidade de máquinas que você tem. Menos 2. Por que esse menos 2? É justamente onde entra aqui endereços que não podem ser usados, né? Então você não pode usar, por exemplo, o endereço de rede e o endereço de broadcast. O endereço de rede é o primeiro endereço disponível nessa rede, né? Então seria aquele valor da rede e o restante dos hosts, tudo com 0, né? Os bits dele tudo setado como 0. Por exemplo, 192.168.10. Então esses 3 primeiros octetos são destinados à rede. E o último octeto é destinado a host. Então esse último octeto tem que estar tudo zerado. Então 192.168.10.00000, que vai dar 0, é o número da rede. Já o de broadcast seria o último octeto, ou seja, né, os bits destinados a hosts setado como 1. Então vou ter 192.168.10, depois 1, que vai dar 2 elevado a 8. Né, que você setar todos os valores, né, de 128 mais 64 vai dar 255. Então esses dois endereços não podem ser usados. Por isso essa fórmula 2 elevado a n menos 2, que é o endereço de rede broadcast, né, tem que ser maior ou igual ao número de hosts que você quer. A fórmula para a rede é a mesma coisa, só não tem a subtração do menos 2. Antigamente tinha, você não poderia usar a rede 0 e a rede final 255, hoje já não tem mais problema, né? Você pode estar utilizando esses valores. Então você vai fazer o cálculo de subnet, que é justamente isso que eu vou começar a falar, variable length subnet máscara, né? Quando você tem uma máscara de subnet variada, que é esse prefixo variado, você vai estar usando essa fórmula aqui para estar calculando. Então pegando esse exemplo anterior aqui, que ele pegou 224. Que valor que é esse? Vou criar mais uma aqui. Deixa eu ver. Aqui, criar uma em branco. Então 224. Eu sei que a classe C, por default, ela tem lá, vamos pegar lá, 192, que é 11000000. Ponto
168. 168 vai ser 128. 0, 128 mais 32. Então vai ser mais outro 1 aqui. 16 já não cabe. Isso aí com o tempo vocês vão calcular dessa forma, né? Já não dá para 16, eu tenho 160, tá faltando 8 só, então mais um 0 aqui, mais um e 0, 0, 0. Então 128 mais 64, 32 mais 8, vai dar 168. 0, 192, 168, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Então essa é a parte aqui destinada totalmente à rede. Sobrou o que? O último octeto. Vou colocar aqui mais para cá. Sobrou o último octeto. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Então eu vou ter aqui esses valores flutuando de 0, 0, 0 até 1, 1. Sendo que 0, 0, 0, 0 vai ser o número de 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Vai ser o número da rede. Então eu não posso utilizar ele numa máquina, né? E o 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 é o número de broadcast. Também não posso usar. Então esse seria a classe padrão, né? O formato padrão. Aí o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar. Minha máquina, minha empresa não tem 256, 254 máquinas. Ela tem menos, ela tem 10 máquinas, 20 máquinas, 30 máquinas. Quando você fala de IP privado não tem problema nenhum, mas agora quando você fala de IP público, né, IP de internet, aí já é complicado, né? Você não pode estar utilizando aí uma classe C e deixar mais de 120 hosts sem utilizar, né? A operadora não vai te dar uma classe C inteira e deixar você sem utilizar, né? Sobrando aí 200 IPs que você vai desperdiçar, vamos dizer assim. Então ela vai trabalhar, e justamente quem fala isso é a máscara de subnet. Se a gente vê a máscara de subnet que estava nesse slide, 255, 255, 224. Então eu tenho 255, 255, 255. Essa já era o padrão da máscara, né? Se fosse a máscara padrão seria 0, mas como é uma máscara VLSM, 255, 255, 255, 224. Vamos colocar aqui 224. Então o que ele fez aqui? Ele falou, ó, aqui, o que é a máscara? A máscara define a quantidade de bits que foi destinado para a rede. Então ele pegou parte desse valor aqui que era do Rust e jogou para a rede. Aumentou a quantidade de rede, em contrapartida, diminuiu a quantidade de Rust. Então por padrão eu tinha quantas redes? 2 elevado a 8 mais 8 mais 8. 8 são bits, né? Então eu tinha 24 bits. 2 elevado a 24 bits. E agora, quanto que eu tenho? 2 elevado a 8 mais 8 mais 8. Quantos bits tem aqui nesse 224? Quantos bits vocês acham que tem aí? Pode estar, não tem problema não. O importante é errar agora, não errar depois, né? Se for botar de... realmente, são 3 bits, né? 192, 128 mais 64 mais 32. Como eu falei para você, tem alguns números que são padrões aí, né? O 224 também é um desses. Então você já sabe que tem 3 bits que foi adicionado para a rede. Então eu vou ter aqui um barra 8 mais 8 mais 8, 24, mais 3, 1 barra 27. Então a minha máscara de rede, né, e o meu prefixo é 1 barra 27. Bom, sendo que eu peguei 3 bits para Rust, para a rede, quanto que sobrou para o Rust? Então você tira 3 bits daqui, sobrou 5 bits. 5 bits para Rust, então eu vou ter 2 elevado a 5. Vai ser a quantidade de Rust disponível na minha rede. 2 elevado a 5 dá quanto? É fácil, né? 2 elevado... É sempre multiplicando por 2. Você pode fazer a volta. Ó. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8.
vezes 2, 16. Vezes 2, 32, né? Então multiplica 2 elevado a 5, né? A mesma coisa aqui. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Que é igual a 32. Então a minha rede agora vai ter 32 máquinas. 32 rushes. É o máximo que ela vai suportar. Então vou pegar um exemplo de uma rede 192, que é mais fácil para vocês entenderem, que eu já havia pegado até aqui em cima novamente. Então tem aqui 1/27. Então, como que vai ser dividido isso daí? Então a primeira rede vai de 192.168.00 até 192.168.031. Então essa é a primeira rede. Aqui eu tenho 32 rushes, porque o zero também conta, né? Então de 0 a 31 eu tenho 32 rushes. Olha que interessante, o 0 continua sendo meu endereço de rede dessa rede, e o 31 é meu endereço de broadcast dessa rede. Então de fato útil eu tenho 192.168.0.1 até 192.168.0.30 que eu posso usar de endereços úteis. Por isso entra aquela fórmula 2 elevado a n menos 2. Então 2 elevado a n, que é 5, menos 2 vai dar 32 menos 2, que é igual a 30. Então essa é a quantidade de rushes que eu vou ter por rede. Vamos pegar a segunda rede aqui. Segunda rede vai de 192.168.032 até 192.168.063. Por quê? Porque você conta 32, né? De 32 a 63 são 32 rushes. E novamente útil você vai ter de 192.168.033 até 192.168.062. A terceira rede. E quantas redes eu tenho? Eu tenho que calcular uma por uma para saber quantas redes eu tenho? Não, a fórmula é a mesma, né? Quantas redes eu vou ter dentro desse intervalo? Né? Se eu fosse calcular a quantidade de redes totais que eu posso ter nessa classe, né? 192.168, nessa subclasse, seria calcular por 27, mas eu quero saber quantas redes eu tenho disponível nesse octeto que eu peguei aqui, né? Eu peguei 3 bits, é só calcular, né? 2 elevado a n, que é 2 a n, né? Que é a quantidade, 2 elevado a n, é igual a 2 elevado a 3, que vai ser igual a 8 redes. Então vou ter disponível, né? Esses 3 bits vão me dar 8 redes. Aí eu posso até calcular rede por rede, né? Mas eu já sei que são 8 redes no final. Terceira rede, podia ter feito com 4 redes, né? Mais rápido. 192.168.063, 64, aliás, desculpa, 64. Mais 31 até 64 mais 32 vai dar 96. Então você vai até 192.168.095. Novamente, né, tira o primeiro e o último. Quarta rede de 192.168.096. 96 mais 32 vai dar 120. 192.168.0.127. A quinta rede vai de 192.168.0. Vai ver que toda a rede começa com par e termina com ímpar o broadcast, né? É padrão. Então se você fazer o cálculo e de repente o broadcast acabou com um par, tem alguma coisa errada, né? Você fez a conta diferente. Então 128, se você somar mais 32 rushes, na realidade você soma mais 31, né? Porque o 128 já é considerado um rush, né? Um IP. Então vai até 159. 168.0.159. A sexta rede vai de
105, 160, né? 192, 168, 0, 160. Está frio, meu dedo está congelando aqui para digitar, porque eu estou digitando devagar. Mais 31 vai dar 191. 192, 168, 0. Está errado, deixa eu botar 1 aqui. 0, 191. Sétima rede de 192, 168, 0, 192 até, acho que é 223, né? Agora eu vou pegar a calculadora aqui. 223, isso. 192, 168. Nossa, aí no Paraná deve estar agiando, né? Pelo amor de Deus. Nossa, aqui minha mão tá dura, não estou conseguindo digitar. 0223. E por último, né, a última rede, né, essa fica fácil, né, vai de 192, 168, 0224 até 255, né? 192, 168, 0255. É assim que a gente faz o cálculo de subnet, né? Você pode calcular tanto em relação à rede como em relação... Né? Existem três formas que pode estar sendo cobrado dependendo do que você for fazer, né, em provas da Cisco ou outras. Ele pode te dar a máscara para você fazer justamente o que eu fiz. Ele pode te dar que precisa de tantos hosts ou de tantas redes. Então, sempre vai cair nessa fórmula. Quando for rede, né, só decorar essa fórmula aqui, que era 2 elevado a n menos 2. Isso vai ter que ser maior ou igual à quantidade de hosts que você quer. E 2 elevado a n vai ser maior ou igual à rede, quantidade de redes que você quer. Então, pegar um exemplo. Eu preciso, eu estou na classe C e eu preciso de 16 redes, né, quebrar em 16 redes. Qual vai ser o cálculo para eu fazer? Quantos bits eu vou pegar, né, do meu host para subnetar, né, fazer uma subnet e ter 16 subredes? Então, vou fazer 2 elevado a n, que vai ser maior ou igual a 16. Que valor aqui que pode chegar a isso? Bom, 16 ficou inteiro, né? Vou pegar um 13, né? Eu preciso de 13 redes. Obviamente eu não vou poder ter 13 redes exatas, né? Porque a gente está falando de binário. Então ele vai calcular sempre, né, padrão aí elevado a 2. Então, qual que é o número mais próximo aí que vai me permitir eu ter 13 redes, né? Que valor de n aqui eu consigo chegar ao mais próximo? Tem que ser maior ou igual, menor não pode. Então que valor que daria aqui para n? Que valor que vocês colocariam aí? Isso. Muito bem. 2 elevado a 4. 2 elevado a 4, né? 2 vezes 2, 4, vezes 8, 8 vezes 2, 16. Então, não tem jeito, né? Você é obrigado a usar o 16. Então, você já sabe, né, que você, para ter 16 redes, você vai ter que pegar... eu poderia colocar o 13 aqui, né? Mas tudo bem. Vou colocar o 13. Você sabe que para ter um valor maior que 13, que é 16 de fato, né? Vou colocar o 16 aqui. Eu preciso de 4 bits. Ah, bom, se eu preciso de 4 bits, qual vai ser minha máscara? Então, eu vou pegar aquele 255 de máscara, eu vou pegar 1, 2, 3, 4. Esse cara vai ser destinado à rede. Então, qual vai ser minha máscara agora? Vai ser 255, 255, 255. E esse valor aqui, que vai dar quanto? Quanto? Vai ser 128. 128 mais 32 dá... Desculpa, 128 mais 64, 192, mais 32, 224, mais 16, 240. Então o valor final aqui da minha máscara vai ser 255, 255, 255, 240. Se eu for colocar isso em prefixo, vai ser, né, 8 mais 8 mais 8 mais 4 bits, né? Então vai ser 24, 25, 26, 27, 28. 1/28 da vida, né? E quantas máquinas eu vou ter? Se eu pegar aqui o restante que sobrou,
2 elevado, são 4 bits, né? 2 elevado a 4 dá 16, menos 2, 14, que era justamente o que eu queria. Mas olha só, a pergunta é interessante. Se ele falasse que precisava de 16 máquinas, bom, já não ia caber, né? Porque eu só tenho 14 máquinas. O primeiro endereço é de broadcast e o segundo endereço é de rede. Então, essa rede aqui já não serviria, né? Pra gente, porque iam faltar dois IPs aí, pelo menos, né? Ah, mas eu não tenho uma rede com 18 máquinas. Então, qual que é a próxima? 32. Né? Ah, vai ficar sobrando. Bom, não tem o que fazer desse jeito, dessa forma. Né? Tem que ser sempre múltiplo. Ou você vai ter uma rede com, no mínimo, 2 máquinas, 4 máquinas, 8 máquinas, 16 máquinas, 32 máquinas, sempre tirando 2. Então, para começar, uma rede com 2 máquinas não dá. Porque você tem endereço de rede broadcast, já morreu aí. Então, no mínimo, 4 máquinas. Então, no mínimo, você vai ter aí uma rede do tipo 2 elevado a 2, que vão ser, né, 4 máquinas, um endereço de rede, um endereço de broadcast, né, e 2 endereços úteis. Se eu pegar 2 bits, né, e destinar a meu host, vai sobrar 6 bits para a rede. 6 bits para a rede, eu vou ter uma máscara com 240, era com 4, né? Aí você pega mais 8 e mais 4, e a máscara seria 252. Deixa eu colocar aqui 252. 252, então, é a menor rede possível. Mas sempre calculando em cima disso, né? Pegar o valor, fazer um exemplo aqui de um cálculo para a quantidade de host. Ó, eu tenho uma empresa e eu tenho 40 máquinas, né? Qual que vai ser a minha máscara de rede aí? Qual vai ser o meu endereço de broadcast rede aí para a primeira rede, né? Sendo que eu tenho uma classe C, barra 24. Então vou fazer novamente, 2 elevado a n, menos 2, tem que ser menor ou igual que 40. Qual o valor que vai daqui? 2 elevado a n, menos 2, que chega a 40. Se eu pegar 2 elevado a 4, que foi o último que eu peguei, dá 16, não serve. Se eu pegar 5, vai dar 32, menos 2, 30, não serve. Se eu pegar 6, 2 elevado a 6, dá 64. 64 menos 2, vai dar 60. 60 é maior ou igual a 40? É. Então eu vou ter que pegar 6 bits. Então 6 bits vão ser destinados a host. E vai sobrar 2, né? 2 destinados à rede. Então vai ficar 255, 255, 255 e mais 2 bits. Que agora vocês já começam a imaginar 2 bits. O primeiro é 128 e o segundo é 64. Pô, vai dar 192? É isso aí. Então você vai ter uma máscara 255, 255, 255, 192. A primeira rede vai de 0, 192.168.00, até 192.168.0.63, né? Já que é 64 máquinas por rede. E quantas redes eu vou ter aqui dentro desse contexto, né? Desse barra 26? Quantas redes eu vou poder ter, sendo que eu estou usando só 2 bits? Qual que é o cálculo aí? Se eu olhar aqui, eu já sei, né? 64, 64. Então, a cada 64 eu tenho uma rede diferente, né? Então, primeiro 64, depois 128, depois 192 e depois 255. Então, vai dar 4 redes, mas eu tenho que pegar sempre em cima do cálculo. 2 elevado a n redes, que é 2, vai ser igual a 4 redes. Então, eu tenho 4 redes e cada rede minha vai ter 64 máquinas. Complicado? Tem que praticar. Realmente isso daí tem que fazer bastante conta até acostumar, né? Depois que você acostuma também, você faz de cabeça, não precisa mais de fazer a conta. Mas lembrando que para transformar para binário, você vai usar a divisão. É que eu não estou usando a divisão, mas o correto é usar a divisão até você acostumar, né? E de binário para decimal é aquela outra conta, né?
2 elevado à sétima vezes 0 ou 1, se tiver setado o sétimo bit ou não, mais 2 elevado à sexta vezes 0 ou 1, mais assim vai até o último 2 elevado a 0, que é o primeiro bit. Então o cálculo sempre é esse. Aqui ele mostrou outras redes, né? Tem uma rede 224, então 224 está usando 3 bits para a rede, está me sobrando 5, então vou ter aqui redes com 32, então, tanto que a primeira aqui é 32. O VLSM é interessante porque você faz o que? Você pega uma rede, quebra ela em X redes, e aí depois você pega essa outra rede e quebra novamente. Eu vou dar um exemplo daqui a pouco. Então nesse outro aqui eu tenho um barra 192. Barra 192 a gente acabou de ver, está usando 2 bits, então eu vou ter máquina 64 máquinas por rede, está usando 6 bits para host. E aqui eu tenho uma outra máscara 128. 128 fica fácil, né? Se eu tenho 255, 256, menos 128, vezes 128 sobra 128. Na verdade eu estou usando o primeiro bit só, e está sobrando 7 bits. 2 elevado a 7 dá 128. Então cada rede minha vai ter 128. Então isso que é VSLM, Eu acho que mais à frente eu tenho um exemplo. Alguns IPs que também não podem ser usados, O APIPA, Automatic Private IP Address. Esse é aquele IPzinho quando você sobe lá o Windows lá da vida, e ele traz aquele número estranho lá, então é APIPA. Esse número é totalmente reservado, é para uso interno, não dá para usar na internet, então você também não pode usar. 127 não pode usar também, que é endereço de loopback. Endereços públicos na América Latina, a gente tem aqui 186 a 187, 189 a 190 e 200 a 201. Esses são os IPs públicos que a gente tem, Outros endereços que não podem ser usados, privados, 92168, 10.000, 172.16 a 172.32 são endereços que não podem ser usados. Loopback 127.001 até 127.255.255 não pode ser usado, que é para própria interface, teste de loop. Endereço de rede e endereço de broadcast. Esses caras aqui você não pode estar utilizando para estar setando aí seu endereço IP. Então está aqui a fórmula para criar um VLSM. Quando eu falo de rede, é 2 elevado a n igual a x, onde n é o número de bits necessário para a criação dessa rede, e x é o número de sub-redes que você precisa. Então se eu preciso de 10 redes, 2 elevado a n maior ou igual que 10. Bom, não tem nenhum número igual a 10, o mais próximo vai ser o 16. Então 2 elevado a quanto que chega a 16? 2 elevado a 4. Então vou ter que pegar 4 bits para a rede. E a mesma coisa aqui para máquina, só que aqui eu tenho menos 2, que é o broadcast rede. 2 elevado a n menos 2. Eu tenho 50 máquinas. Qual a quantidade de bits que eu preciso para máquinas? Então 50, no mais próximo que vai ter é o 64. 64 menos 2, que vai dar 60. Então qual o valor aqui de 64? 2 elevado a quanto? 2 elevado a 6. 2 elevado a 6 menos 2 dá 60. E aí você vai poder comportar a sua rede com 50 máquinas. Então aqui tem um exemplo, Considerando uma rede, esses cálculos são mais complicados porque envolve mais quantidade de IPs, classe B, eu estou falando de 64.000 IPs. Então considerando uma rede 172.16/16, ou seja, esses dois primeiros bits são rede e os últimos 16 bits são hosts, então eu teria aí 2 elevado a 16 hosts também. Então dá aí 64.000 hosts por rede. Cada rede minha ia ter 64.000 máquinas aí. Na verdade, exatamente dá 2 elevado a 16, 65.536 menos 2 hosts. Mas aí eu preciso dividir em 5 sub-redes. E cada sub-rede, em cada uma dessas sub-redes, eu preciso de pelo menos 8.000 hosts. Eu vou começar com a rede, já que ele me falou da rede, é bem provável que se eu dividir 65.000 por 5, eu vou ter muito mais que 8.000 hosts. Então eu preciso de 5 redes. Bom, 5 redes, 2 elevado a quanto que vai dar 5? Nenhum. O mais próximo é 2 elevado a 2, 2 vezes 2, 4, não vai dar. 2 elevado a 3, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Bom, no mínimo eu posso ter 8 redes. 8 redes. Então eu vou pegar aí 3 bits, vão ser destinados à minha
máscara de rede. Então vai ser 255, 255 mais 3 bits que dá 224. Se eu for pegar aqui a minha rede, né, eu sei que 5 bits que sobraram, né, desses 3 vão ser para os meus rushes. Então, alterando as minhas 8 redes, eu tenho que estar alterando simplesmente só os primeiros 3 bits, né? Então vai começar como 000 e a primeira rede. Isso sem calcular em decimal, né? Se fosse calcular em decimal, você poderia estar fazendo diferente, né? Direto com os valores elevados, né? Em binário, né, fica dessa forma. A segunda rede, 001, são 8, né? A terceira rede, 010, a quarta rede, 011. Quer dizer, todas as combinações para dar 8. Na verdade vão dar 8, né? Os 3 primeiros bits. Eu peguei exatamente 3 bits, então vai ter que dar 8. 100, 101, 110 e 111. Se eu botar mais esse quarto bit aqui, para quanto que vai? 2 elevado a 4, dão 16 combinações. Então eu ia ter outras combinações. 0001, 0010, 0100, 0111. E aí ia fazendo, né, até as 16 combinações, né? E aí você tem as suas redes. Então eu vou ter a rede 192.168.0, né, não, quer dizer, desculpa, 172.16.0, 172.16.32, 0 barra 16, 17, 18, 16, 17, 18, 19, né, barra 19. Vou ter aí 96 barra 19, 128 barra 19, 160 barra 19 e assim vai para cada rede. Eu vou falar um pouquinho aqui do CIDR, depois eu mostro um exemplo para a gente dar um intervalo. Então, tá aqui, né? E quantos rushes eu vou ter? Bom, se eu peguei um barra 19, né, que vai ser 255, 255, 224, quanto que sobrou para host? Sobrou 8 desse último bit, mais 5 do anterior, né? 8 mais 5 são 13. Então, quantos rushes eu vou ter? 2 elevado a 13 vai dar 8.192 menos 2. Né? Você vai calculando 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, até chegar a 13, né? Vai dar 8.000. Né? O que comporta aí esses 8.000 máquinas aí que eu queria. Né? É isso mesmo? Esse valor não sei se está certo ou não. Deixa eu ver, 2 elevado a 13. É isso mesmo. Bom, vai lá, Thomas, tranquilo, né? A gente vai estar gravando aqui, depois você dá uma olhada. E não esquece de fazer os exercícios que eu vou passar essa semana, é importantíssimo, tá? Então, um bom domingo aí pra você. Bom, continuando aqui. Então, bateu aí com a quantidade de rushes que eu precisava, né? Minha rede tem 8.000 rushes. E o CIDR? O CIDR ele também é um prefixo, né? Ele é um barra, alguma coisa diferenciado. Só que em vez de eu pegar bits para a direita, roubar os bits dos rushes, eu roubo para a esquerda, né? Eu vou roubar bits da rede. Para que serve? Quando eu quero juntar duas redes, anunciar duas redes como se fosse uma só. Então CIDR, Classless Interdomain Routing, é um método de atribuição e agregação de endereços. Ou seja, você está agregando duas redes em uma só. Uma função comum do CIDR é a combinação de redes. O processo de combinação de redes de várias identificações de redes consecutivas, pertencentes à mesma classe de endereço IP em um único bloco. Por exemplo, é possível implementar a combinação de redes para recolher várias entradas de identificação da rede em uma única entrada, que corresponda às identificações da rede de toda a classe C alocada para a sua organização. O que ele quer dizer isso? Ele quer dizer que ele vai pegar duas redes, por exemplo, classe C, 192.168.0 e 192.168.1, e vai anunciar como se fosse uma só. Isso é muito comum quando eu falo de protocolo, por exemplo, BGP, que é o protocolo que roda no mundo, né? Em vez de eu anunciar, por quê? Isso, se você tem 100 redes, todas consecutivas, por que eu vou colocar na mão 100 entradas de rede e anunciar que eu sou dono dessas 100 redes? Não é mais fácil eu fazer um bloco e colocar todas numa só e fazer uma linha em vez de fazer 100 linhas, sem contar processamento de roteador, né? Então você junta essas redes. De qualquer forma, você vai ver quantas redes você tem. Ó, tem o 92168.00 e o 92168.10. São duas redes. Então você vai colocar 2
elevado a quanto vai dar essas duas redes. Quantos bits eu vou precisar roubar, né, da parte da rede para anunciar essas duas redes. Então 2 elevado a n para dar 2 é 1. Então eu vou pegar um bit só. Então o que era barra 24, 192.168.00 barra 24 e 192.168.10 barra 24 vai virar 192.168.0 barra menos 1 bit que eu tenho aqui, barra 23. Então quer dizer que se eu tenho 192, opa, peguei errado aqui, 192.168.00 barra 24, 192.168.10 barra 24. Para eu anunciar essas duas redes, vou fazer o cálculo quanto eu vou ter que roubar de bits aqui para anunciar duas redes. Então são duas redes somente. Então eu vou pegar 2 bits, quer dizer, um bit, né? Um bit era barra 24, vai ficar barra 23, 192.168.0 na primeira, sempre começa na primeira rede, né? Até a última, que é essa daqui. Agora tem que tomar cuidado uma situação como essa, por exemplo, ó. Eu tenho a rede 192.168.00 barra 24 e 192.168.30 barra 24. Bom, eu posso fazer cider disso daqui? Não, por quê? Está aqui escrito, ó, redes consecutivas. Porque se eu fizer, e essas aqui do meio, da 1 a 2, né, eu tenho que considerá-las também. Na realidade, eu tenho que colocar 192.168.00.10.20.30. Eu teria 4 redes. 4 redes, 2 elevado a n, para dar 4 é 2 bits. Então eu teria um barra 22. Só que esse barra 22 ele não vai pegar só a 0 e a 3, ele vai pegar todas, a 0, a 1, a 2 e a 3. Então por isso tem que ser consecutiva. Se não for consecutiva, não pode estar fazendo fazendo esse tipo de trabalho, né? Ok? É mais tranquilo, assim, é a mesma conta, é o mesmo cálculo, né? Só que você não vai ver cálculos enormes que nem de subnet, né? É bem mais simples, né? Normalmente você junta 2 redes, 3 redes, 10 redes, e são todas consecutivas, então você pegou, calculou ali, você já vai saber qual que é o cálculo da massa. Acho que eu tenho um exemplo aqui. Então, é o mesmo exemplo que eu citei agora, né? Eu tenho 192.168.101 e 10 e 00, barra 24, né? 2 elevado a quanto que vai juntar essas duas redes, né? N vai ser igual a 1, então 24 menos 1, 23, 192.168.00 barra 23. E nesse caso aqui, eu mostrei 0, 3 e 6. Né? Não poderia fazer isso, né? Então eu estou considerando o que aqui? Eu sei que eu tenho 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, né? Que é sempre múltiplos, né, de 2 aí, né, elevado, né, na realidade, né, tem que ser aqueles 2, 4, 8, então vai de 0 a 7. Quantos, né, são 7 redes, na realidade, se eu fosse calcular, né, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vão dar 7 redes. Quantas máquinas eu vou ter que pegar, quantas redes eu vou ter que colocar junto, né, para chegar a esse valor? É 2 elevado a n, para dar 7 vai dar 8. Então, na realidade, né, 3 bits, eu vou tirar 3 bits, vai virar um barra 21, 192.168.00 barra 21. Só que aqui vai de 0 a 7, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 8 valores, né, que você tem que pegar, né? Vão ser 8 redes aqui na realidade, né? É por isso que não tem que ser múltiplo, lembra? Tem que ser o valor de 8. Então vai dizer, então está acabando englobando a 01, 02, me desculpe, a 10, a 20, a 30, a 40, a 50, a 60 e 70, né? Não tem como não englobar esses caras, infelizmente. Tem que ser consecutivo, né? E é esse cara que a gente chama de cider. Só para finalizar, para a gente dar uma pausa, né? Vou mostrar aqui um exemplo de VLSM, né? Então vamos pegar uma rede aqui padrão 192.168.192.168.00 barra 24 padrão. Eu vou supor aqui que no primeiro momento eu quero uma rede, né? Uma rede com 128 máquinas, uma rede com 32 máquinas e uma rede com 64 máquinas. Isso é VLSM, você pega e vai quebrando conforme a necessidade.
Então vou pegar a primeira rede, uma rede com 128, uma rede com 64 e uma rede com 32. Bom, a de 128. Eu preciso pegar quantos bits para ter uma rede com 128? Básico, né? 128, 2 elevado a n. Eu não sei se vai dar certo isso aqui, não, mas tudo bem. Menos 2, que vai dar 128, né? 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32, vezes 2, 64, vezes 2, 128. Então são... não vou poder usar esse valor aqui não, vou pegar 120, vai. Senão vai faltar aí no final. Ou não. 2 elevado a sétima. Então. Aí vai sobrar um bit só depois. Eu não vou poder fazer nada com esse bit sozinho, né? Vai ficar muito difícil calcular aí. Eu tenho que pegar só um bit para dar 128. Ou então 2 bits, né? Para dar 224. 192. Vamos fazer daquele jeito só para complicar, né? De fato, eu não tenho um valor exato para dar 128 se eu pegar 7 bits, se eu pegar esse menos 2, né? Na verdade eu vou ter que pegar... melhor a gente realmente não tem jeito, pegar os 120 mesmo, senão eu vou ter que pegar os 2 bits e não vai sobrar nada. Então nesse caso aqui eu vou pegar os 7 bits, vão ser destinados aí a quantidade de rushes, né? Se eu pegasse mais um ia ser 8, aí não teria como eu calcular para o restante. Então 7 bits destinados a rust. Então que valor que vai dar isso, né? 2 elevado a sétima. Então n vai ser igual a 7. Então são 7 bits destinados a rust. E quantos para a rede? A rede é 7, né? Menos 1, né? Que são 8 menos 7 igual a 1. Então eu vou ter aí um bit destinado à rede. Então vai ser 192.168.00 barra 24 mais um bit, 25. Sobrou aí, né? A gente comeu mais um bit desse cara, né? De 25 eu vou ter 192.168.0 até 127. Então teoricamente sobrou para mim mais uma rede de 127 com 128 máquinas, né? Tirando logicamente que o 127 não pode usar. Então eu tenho agora de 128, então vou colocar aqui, ó, sobrou de 128 até 255. Sobrou uma outra rede, né? Barra 25. Mas o cara quer aqui uma barra, ele quer 64 máquinas. Então, quanto que 2, vou botar 64 eu acho que dá. Não, vou ser obrigado a usar 128, então não dá. Vamos botar 60 aqui e 30 aqui. Então ele quer mais uma rede com 60 máquinas. 2 elevado a n que vai dar 60. 60. Quanto que vai dar isso? Conseguiram chegar aí? Quanto que dá aí? Quanto que dá, Lincoln? 2 elevado a n menos 2 para dar 60. Só pegar, né? 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Vezes 2, 32. Vezes 2, 64. Então, n é igual a 6. Se eu tenho 6 bits para Rust, para a rede eu vou ter, né, 8 menos 6, que é igual a 2. Então agora eu vou ter 192.168.0 começando em 128, né, porque a anterior vai de 0 cadê? De 0 a 127, então agora começa em 128, né? Barra, eu peguei 2 bits para
para a rede, né? Então é 24 mais 2, 26. Então vai de 128 até 92168, até mais 64, né? 63 na realidade, que conta o próprio 128. Então mais 63 Hz, que vai dar 191. Então essa é a minha segunda rede. Opa, desculpa, 191. Então eu tenho ainda um restante de, né, sobrou aqui, de 192 até 255, né? Que, diga de passagem, né? 255 menos 192 vai dar exatamente 64, né? Então seria outra rede de 64 que eu teria aqui, um outro barra 26. Mas eu não quero mais 26, eu quero 30. Então 2 elevado a n menos 2 para chegar a 30. Esse ficou quase em cima, né? Então vai dar 32, que seria aí a quantidade, que é 2 elevado a 5. Então eu tenho um n de rushes, né? N bits, vão ser 5 bits para rush. Obviamente para a rede vai sobrar 8 menos 5. São 3 bits. Então agora eu vou ter 192.168.0 a partir de 192, né, que aqui vai ter 191, 192 barra 24 mais 3, 27. Então eu vou ter aí de 192.168.192 até 192 mais 31, até 223. Né? E ainda sobrou uma outra rede, né? Se eu for ver aqui, eu tenho mais um pedaço aqui, que como eu não usei, né? Ainda poderia usar mais uma rede de 32, né? De 0,224 barra 27, né? Que vai de 224 até 255, né? Sendo 224 o número de rede, 225. Então acabou eu tendo aqui um total de 4 redes, né? Se eu não usar essa última, 192.168.00 barra 25, que vai de 192.168.00 até 192.168.0.127. A segunda rede vai de 192.168, né, o número dela é 128 barra 26, que vai de 192.168.0.128 até 192.168.0.191. E a terceira rede vai de 192.168.0.192 barra 27, que é de 192.168.0.192 até 192.168.0.223. E por último, né, 192.168.0.224 barra 27, que vai de 192.168.0.224 até 192.168.0.255. Então, esse é exatamente o VLSM, né, que você realmente pode fazer aí a subdivisão, não precisa ser exato que nem subnet. Subnet padrão, você dá um valor só, um barra 25, e vê quantas barra 25 vai caber lá. Barra 25 ia caber iam caber duas, né? Barra 26 iam caber 4. Também vai, ele vai fazendo essa conta, fazendo múltiplo por 2. Então barra 25 são 2, barra 26 4, barra 26 8, né? Seriam 8 redes de 32 máquinas, né? Se fosse default, mas aqui ele quebrou, né? Então aqui vai dar exatamente essa quantidade de rede. E óbvio, nenhuma rede que se comunica com a outra, né? Você precisa de um roteador aí para estar fazendo isso. Bom, galera, é 10h35, né? Vamos dar um pausa de 10 minutos, né? Porque da semana passada eu não dei esse pausa, né? O pessoal não gostou muito. Vamos dar um pausazinho só para tomar uma água aí, tomar um cafezinho, fumar um cigarro, sei lá. Eu fumo, né? Então, vou dar uma fumada. E aí a gente volta daqui a pouco, né? São 10h36, quando for 10h46, a gente retorna aí.
Tudo bem? É o padrão, 11 e pouquinho, né? A gente vai até... Porque a próxima parte é Firewall propriamente dito, né? Então é mais teoria, né, do que prática. Essa parte aqui realmente é muito demorada. Ela passou mais até do que eu precisava. Agora a outra parte é mais tranquila, né? Então vamos fazer o padrão que eu tinha sugerido desde o começo das 9 às 11h30, né? Então vai acabar mais ou menos isso, né? Umas 11 e pouquinho, umas 11h20, 11h25, imagino eu. Como assim? Não entendi, Jefferson. Você vai ter mais aula ou não? Agora, se você disse? Sim, claro. Aqui é só a segunda aula ainda, né? Tem bastante coisa para ver ainda. A gente nem começou a ver IP tables propriamente dito, a gente vai começar a ver IP table agora, né? Isso aqui é pela conversa que tivemos assim. Ah, tá, conversa assim. Eu acho que mais 5 aulas. 5 ou 4 aulas. Eu acho que 4 na realidade. Porque assim, a gente viu introdução à rede, né? Ainda estamos em rede, e hoje eu vou começar a ver Firewall. Então vamos dar uma olhada na regra de como que funciona o Firewall em si. Aí semana que vem é pegar pesado em Firewall, né? Vai ser input, vai ser filter, mango. É porque o Firewall é bem complexo, né? Pra você ter ideia, lá na Green, na treinamentos, o nosso curso tem 40 horas. Então, como a gente está fazendo videoaula, menos pessoas, etc., eu acredito que seja um pouco mais rápido. O que eu estava falando aqui com o Lincoln anteriormente, o que acontece? Essa semana, lá na minha escola, o pessoal pediu a gente vai ser parceiro da Cisco, na realidade, né? Partner Cisco. Então eles precisam do instrutor Cisco. E para certificar a Cisco, ser instrutor, eu vou ter que fazer um curso de um americano lá que vai estar vindo, né? Testar meus conhecimentos, tá? Eu já sou CCNA. Só que para eu tirar essa certificação, né? Eu vou ter que estar estudando aí, tirar uma pontuação mais alta e fazer esse curso com esse americano. O que acontece? Vai ter um treinamento. E esse treinamento o pessoal está querendo que eu faça de domingo. Então eu havia falado com o pessoal se tem algum outro horário que eles acham melhor, né? Você não estava online ainda, então eu estou falando agora com você. Se tem, se esse horário pode ser alterado para um pouco mais tarde, ou se de sábado fica legal para você. Quais os horários que são bons aí para você, Jefferson? Porque eu só posso fazer se realmente for bom para todo mundo, né? Se não for bom para todo mundo, não tem como eu fazer. E justamente o pessoal quer que eu pegue o domingo para fazer isso. Então eu não sei quanto a você, como é que tá seus horários, o que você acha em relação. Eu pensei em fazer um pouco mais tarde no domingo, no sábado, ou deixar gravado e depois ter uma videoaula mais tarde para tirar dúvidas. Eu não sei ainda de fato, né? Mas o que eu precisava saber é quais horários que são bons aí para você. Tá? Porque o meu horário de sábado, esse é exato, não muda, é difícil mudar. Eu ministro o curso até 5h30, então chega aqui umas 6h30. Seria esse horário, mais na noitezinha. E domingo, eu vou começar cedo, então eles querem levar até umas 4 horas, mais ou menos. Então vai ser depois disso, né? Então vai ser a tardezinha, no domingo. Mas aí eu vejo certinho para falar para vocês durante a semana. Ok? Então beleza, então vamos dar essa pausinha, né? 10 minutinhos, 10h50 a gente volta aí pra dar continuidade. Essa outra parte é mais tranquila, tá bom? Então vamos lá. Então analisando esse fluxo aqui, o pacote está chegando para mim, ou seja, entrada de pacote, com origem no cliente, porta 1024, com destino a porta 80, minha, ou seja, eu sou o servidor. Na volta, esse pacote está saindo da minha máquina, com origem na minha porta 80, com destino à porta 1024 desse cliente, né? Então muda o fluxo em si. Quando eu sou cliente, primeiro sai. Quando eu sou servidor, primeiro entra.
Então aqui, se você for levar isso para o IP Tables, né, isso aqui vai ser, primeiro sai, é um output, quando você é cliente, depois volta um input. Só um minutinho. E quando você é um servidor, primeiro vem um pacote, depois volta o pacote. Então quando vem é input, quando volta é output, é saída desse pacote. Vamos lá. Ok? Tranquilo até agora? Então vamos lá. A visão aí do cliente, né, como o que eu havia falado agora. Então, sai uma conexão com origem em uma porta alta, que é uma porta acima de 1024, né, com destino ao servidor na porta 80. Então, todos esses dados são importantes, né? IP, porta de origem, IP, porta de destino, protocolo. Né? Na volta, na visão do cliente, volta uma resposta do servidor, né, com origem na porta 80 e destino na porta alta. Então o socket de conexão seria mais ou menos isso, do lado do cliente. Máquina local, que é o IP dela, né? Porta acima de 1024, mas que porta que vai ser? Não sei. Você pode estar lá, vai da porta 1024 até a porta 65.350 e pouco, né? Ou simplesmente omitir, se você omitir qualquer porta alta. Né? E o servidor não, aí você tem o IP do servidor e a porta 80 do servidor. Então isso daqui é um fluxo, né? Vai, depois volta. Então, mais ou menos assim, na hora de criar a regra do faro, você vai pegar, né, vai a conexão e depois volta a conexão. Ok? Agora, vamos ver em relação ao servidor. Entra uma conexão do cliente na porta 80 dele, né, quer dizer, sai do cliente, né, em relação, vamos analisar em relação ao servidor, né, entra uma conexão do cliente com porta de origem alta, acima de 1024, com destino a minha porta 80, com destino a mim, né, que eu sou servidor. Depois eu, como servidor, vou responder para o cliente com a origem na minha porta 80 e destino na porta alta do cliente. Então o socket do lado do servidor é esse aqui. Cliente solicita uma conexão, né? Esse 1024 aqui está errado, é servidor, só essa parte aqui, ó, desconsidera isso. Servidor porta 80, né? Cliente porta 1024, acima de 1024, depois volta, né, uma resposta para esse cliente. Bom, em simulação da regra, né, em relação a quem aqui, deixa eu ver, saída, não, essa visão aqui é a visão em relação ao cliente também, tá? Ah não, em relação ao servidor, já certo. Primeiro está entrando para depois sair, verdade. Então você vai ter duas regras, né? Está entrando origem, IP do cliente, porta de origem acima de 24, com destino ao IP do servidor, porta de destino 80. Então o pacote chegou para o servidor. E agora ele vai responder, que é um tráfego de saída. Então aqui eu estou falando, né, de input. Agora o tráfego de saída, está saindo um pacote do servidor, né, a origem é o servidor, com porta de origem 80, com destino ao cliente e porta de destino 1024. Aqui está voltando, está respondendo, é um output para o servidor. Então o tráfego está entrando primeiro com a solicitação desse cliente, né, e depois disso você está respondendo. E se você fosse um servidor, a regra seria dessa forma: primeiro entra um input, depois sai um output. Agora do lado do cliente, né, primeiro o tráfego está saindo, né, origem o próprio IP do cliente, a porta alta do cliente, né, com destino ao servidor na porta 80 do servidor. Por que eu estou falando cliente e servidor? Porque quando você cria um Firewall, tem momentos que você é servidor, tem momentos que você é cliente. Você pode ser um servidor SSH, como você pode ser um cliente de DNS.
né? Você precisa resolver nome, baixar pacote, entre outras coisas, né? Então primeiro sai esse pacote, que seria um output, para depois você receber a resposta desse output pelo servidor. Então está entrando um pacote, a origem é o próprio servidor, né, respondendo, né, com porta de origem 80 com destino a você, que é o cliente, né, e porta de destino acima de 1024. Então é um tráfego de input. Então, traduzindo isso para o IPTables, né, como que fica origem, destino, porta de origem, porta de destino? É uma coisa interessante, importante na realidade, né? Não é nem interessante, importante. Quando eu for usar portas, eu tenho que usar protocolo, automaticamente. Falei de porta, tenho que falar o protocolo. Ele não aceita trabalhar portas sem protocolo. Então, origem você pode colocar dentro do comando "-source" ou "-s". "-s" é mais comum. Então, quando a origem, tanto faz se a origem é o servidor ou é o cliente, né? Depende do fluxo, né? Você vai usar o "-s" e o destino, destination ou "-d". Já a porta, você pode usar porta de origem source port, o mais comum é usar o "-s port, e porta de destino você pode usar o destination port ou o "-destination deport, que é o mais comum também, esse deport. E o protocolo é o "-p". Então pegando aquela, por exemplo, analisando do lado do cliente, né? Vamos numerar, né? O cliente, eu não vou numerar ainda, vou só colocar a origem. Então está chegando um pacote, está saindo um pacote do lado do cliente, cuja origem é o cliente, com porta de origem acima de 1024, com destino ao servidor e porta de destino 80. E o protocolo, onde é que está? Teria que colocar antes de usar a primeira porta aqui, "-p TCP. Né? Então, o fluxo de ida, né, saindo do cliente seria esse, né? E o de volta, né? Então ele respondendo, recebendo a resposta do servidor, entrando um pacote, na origem vai ser o servidor, que é o servidor respondendo, a porta de origem, vou já usar o protocolo aqui, TCP, a porta de origem é esse port, a porta 80, com destino ao meu IP, que sou cliente, e porta de destino acima de 1024. Então, as regras de firewall seriam mais ou menos isso. Falta colocar se é input, output, saindo input, entrando, saindo output, entrando input, né? Se vai aceitar, se vai dropar, se vai rejeitar, são outras coisas que a gente vai ver também. Bom, o IPTables ele contém 3 tabelas: filter, NAT e Mangle. A filter ele vai cuidar justamente desse tráfego local. Está saindo de você ou está chegando um pacote, né? Então, ou você é cliente ou você é server. Entra e sai pacote. Resumindo, o pacote é destinado para você ou o pacote está saindo de você. Então, você está no meio desse fluxo. Já na NAT, é um fluxo destinado a compartilhamento, né? O pacote não é para você, né? Está saindo da sua rede interna com destino a alguém, ou está chegando da internet com destino a um cliente seu externo, né? Então nesse NAT aqui, você está no meio dele. Está no meio, então, algo do gênero, né? Você está aqui, você tem sua rede aqui e a internet aqui. A comunicação se dá como? Ele quer, esse cara quer falar com esse, ou esse quer falar com esse. E ambos passam por você na ida e na volta, mas não é para você. Então isso aqui é NAT. Você vai usar outra tabela separada. E aí você tem a Mangle, que é para a gente fazer marcação de pacote ou trabalhar diretamente com prioridade. A gente vai ver mais para frente, né? Dar prioridade, por exemplo, para o SSH. Eu não quero ter gargalo com o meu SSH, eu quero que ele tenha uma prioridade maior, então eu vou usar essa tabela. São as 3 tabelas padrões aí do IPTables. Então aqui na tabela filter, né, que a gente falou tem 3 tabelas, né, tem 2 fluxos lá dentro. Esses fluxos a gente chama de cadeia, né, ou chain. Na literatura aí você vai ver em inglês chain, e aqui
em português, cadeia. Mas na verdade é o fluxo. Input, né, pacotes que estão sendo enviados para você, e output, que estão saindo de você. Tem mais outro fluxo, mas a gente só vai ver na tabela NAT, né, que é quando não é destinado a você, nem está saindo de você. Então aqui é aquele tráfego local. Você, como cliente ou como servidor, vai usar isso aqui, input, output. Algumas opções que eu tenho, né, algumas ações que eu posso estar tomando. Accept, vou aceitar o pacote. Reject, vou rejeitar o pacote. Drop, vou dropar o pacote. Onde o reject, ele rejeita o pacote, mas ele avisa que rejeitou. Ele manda um ICMP, um pacotinho ICMP falando que rejeitou. Já o drop, ele descarta o pacote e não avisa nada. Ou seja, de repente o cara está tentando acessar alguma coisa, ou você está tentando, você mesmo tentando acessar, e não consegue, porque o pacote é dropado, e ele não avisa você. Então, lá, vamos supor que está abrindo um browser, isso daí vai dar timeout, né? Ele vai ficar tentando. Como ele não é avisado, esse pacote é descartado, ele vai ficar tentando até um dia conseguir, né? Até dar timeout, na realidade, né? Ele não vai conseguir. E o reject não. Se abriria o browser, ele já falava para você, ó, não pode ser, não está acessível, já traria uma mensagem rapidamente, né? E o accept, quando você quer aceitar. Normalmente quando você cria uma política padrão, né, para aceitar, para rejeitar tudo, né, dropar tudo, política padrão eu só posso aceitar dois tipos, né, que é ou é drop ou é accept, reject não. Então você cria uma política lá, dropa tudo para mim. Aí você vai criar regras, né, para estar aceitando. Agora cria uma regra para aceitar a porta 80, para a resposta da porta 80, para DNS, para isso, para aquilo, aqui vai. Então aqui em cima, na parte de cima, você tem um padrão de uma regra. IPtables -A, I, RD, depois a gente vai estar vendo isso. Mas o mais comum é o -A. Append, adiciona, ele vai estar adicionando uma regra. Então IPtables -A e aquele filtro que a gente fez aqui atrás, né? -S cliente, -PTCP, -S port, -D servidor. Isso daqui é o filtro, né? Então eu ia criar duas regras aqui. IPtables -A output, toda essa informação. IPtables -A input, toda essa informação. E a opção final aqui, que é -J, accept ou reject ou drop. Então essa é a cara da nossa regra do IPtables, né? Você tem o IPtables, -A de adicionar, aprende essa regra, né? Existe o -I, que é insert. A diferença dele no -A e -I é que o -A ele adiciona ao final e o -I adiciona no começo. Mas depois da semana que vem a gente vai ver cada um desses aqui. -S da replace, -D delete, -P política padrão, e tem muitos outros aí. Mas o mais importante é a gente só entender o contexto de como funciona o file. Cria o filtro e depois a ação. Accept, reject e drop. Esse é o padrãozão da nossa regra. Então, por exemplo, né, criando uma regra aqui no IPtables, um exemplo de regra. Então, o cliente é 192.168.0.100. Vamos supor que o cliente é você. Vou estar analisando, inclusive, em relação a você mesmo aqui nas regras. E o servidor é o wall. Então, vou criar uma regra aqui. Primeiro o pacote sai, lembra? Né? Primeiro o pacote sai e depois volta. É muito útil, se você se confundir, você criar, né, fazer aqui esse esboço. Eu sempre passo isso em aula. Então você coloca aqui dois traços, né, onde um indica você. Você vai colocar você aqui, ó, 192.168.0.100, e coloca aqui do outro lado o servidor, né, www.wall.com.br, para a gente poder analisar o fluxo, né? Está saindo, está entrando, para poder então criar a regra. Então você cria. Primeiro eu vou solicitar uma página no wall. Então o pacote está vindo nessa direção, na direção do wall. E depois o wall responde para mim. Sempre vai ser dessa forma, né? Quando você é cliente. Primeiro você solicita, depois volta a conexão. E agora a gente começa a numerar. Isso daqui, essa primeira regra é input ou output. O que vocês acham? Isso, é output. O pacote está saindo. Output. Logo, embaixo vai ser o quê?
Isso, input. Nunca vai ter dois inputs ou dois outputs na mesma regra. Se um é input, outro é output, automaticamente. Então, se está saindo o pacote, é output. Se está voltando, é input. Lógico que eu estou analisando em relação ao cliente. Agora, onde que é? No output, quem que é a origem? O cliente ou o servidor? Cliente. Tá saindo do o pacote está saindo do cliente. Então, a origem, da onde está saindo, é o cliente, na ida, né? Aqui no output. Eu estou originando o pacote, eu estou solicitando. Se você pegar a flechinha, por isso que é legal a flechinha, né? A ponta da flecha sempre aponta para o destino, para onde ele quer alcançar. Como se fosse uma flecha mesmo. Você está mirando, o seu objetivo é chegar lá. Então, lá é o destino. Então, a ponta da flecha sempre vai apontar para o destino. Então, destino e destino. Ou seja, né, na ida está saindo um pacote com origem no cliente com destino ao servidor. Output. Na volta o servidor está me respondendo. A origem é o servidor com destino a mim, que sou o cliente. É tranquilo, hein? Acho que você já mexe com isso, hein? Então esse é o padrão. Na dúvida sempre faz isso. Eu falo pro pessoal no curso lá, quando eu estou em aula, sala de aula, eu falo, ó, pega o papel e vamos criar regra. Pega um papelzinho, escreve ida, volta, para poder se acostumar. No começo é legal, porque você vai bater o olho e você cria a regra. Agora... Muito bem, agradeço por terem assistido essa videoaula da nossa série aí sobre rede, segurança, firewall, certificações Linux e muito mais. Série essa gentilmente cedida pelo colega André Stato, com quem eu tenho uma parceria já de muito tempo. Aqui reforço a nossa oferta de 2 cursos bem interessantes do professor André. O primeiro é um pacote com todas as formações dele na área de redes, Linux, certificação. Você tem acesso a todos os cursos por um preço incrível, menos de 10% do que se você fosse comprar cada curso individualmente. Além disso, tem um pacote muito grande de bônus, livro de microtik de bônus. E o professor André está sempre atualizando esses cursos. Então, sempre tem novas lições e o acesso é vitalício. Vale a pena dar uma olhada para você que quer trabalhar na área de redes, quer se certificar em Linux. É algo muito interessante. Só acessar esse endereço aqui, bit.ly/uniredes. E se o teu interesse é especificamente só em microtik, temos também um curso perfeito para quem é iniciante, para quem quer começar com o microtik. Todas as informações neste endereço aqui, legal? Aqui eu passo apenas uma visão geral para vocês de todos os assuntos sobre os quais existem cursos do colega André Stato. Tem aí de microtiks, Zabbix, que é aquele sistema para gerenciamento de redes, né? Criar inventários, administrar uma rede, Nagios, as diversas certificações Linux, Firewall, pfSense, iptables, Shell Script, enfim, tem muitos cursos. Quer saber mais informações detalhadas sobre cada curso e poder acessar ou comprar, fazer a inscrição nos cursos por um preço muito especial? Preparei esse endereço aqui para vocês, bit.ly/Stato Curso. Acessa lá e dá uma olhada. Qualquer dúvida, me manda um e-mail, deixa um comentário, tá legal? E não esqueçam de se inscreverem aqui no canal. Ao clicar no botão inscrever-se, você clica, confirma, não tem custo nenhum, não precisa deixar teu e-mail nem nada. Automaticamente você é avisado pelo YouTube sempre que um novo vídeo for publicado. Como é que o YouTube avisa? Ele manda um e-mail para o e-mail com o qual você está cadastrado aqui no YouTube. Usem o campo de comentários para deixar suas dúvidas, sugestões, críticas, elogios, avisar sobre erros, talvez encontrados nos vídeos, enfim. Não sejam econômicos com os comentários. E me ajudem na divulgação desse conteúdo. Se vocês tiverem colegas que têm interesse, vocês podem compartilhar o link do vídeo através das redes sociais, Facebook, Twitter, Google+, YouTube, e-mail, Instagram, Snapchat, enfim. Opções de compartilhamento é que não faltam. Quanto mais compartilhamentos, comentários, visualizações e indicações,
mais lições gratuitas eu disponibilizo aqui para vocês. Tá legal? Espero que tenham gostado e até a nossa próxima lição desta série sobre redes Linux, segurança de redes, certificações Linux e outros assuntos relacionados. Valeu!